Bem, alunos, nossa terceira aula, né? Eu sei que ficou um pouquinho complicado aquela questão do equilíbrio dinâmico, né? Então, eu resolvi já começar essa nossa terceira aula a partir do nosso último slide, do zero, para a gente rever isso tudo de novo, tá certo? Então, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que esse plano aqui, ó, o plano longitudinal e o plano transverso, isso é algo na cabeça da gente, tá? É virtual. Isso não existe efetivamente, existe no mundo quântico, não no mundo real. Mas o que acontece, pessoal? Quando o paciente é introduzido no equipamento de ressonância magnética, uma quantidade considerável dos átomos de hidrogênio são orientados com linhas de força do campo magnético principal. Isso nós já falamos antes, que o magneto é que vai nos fornecer esse campo magnético estável. Eu preciso do magneto porque ele é um grande ímã, e é ele que vai alinhar meus átomos, e os átomos que serão alinhados serão os átomos de hidrogênio. Já falamos porque está tudo lá nas aulas anteriores. Então o que acontece? Nós vamos introduzir o paciente lá dentro, deitou o paciente na mesa, colocou o paciente lá dentro do magneto. No momento em que isso ocorre, meus átomos vão se alinhar, alguns para o norte, alguns para o sul, e vão ficar em estado de precessão. O que é que vai acontecer? Ele vai estar em equilíbrio lá. Enquanto o paciente está lá dentro da máquina, vai estar lá em equilíbrio paradinho tranquilo. Então ocorrerá a aplicação de um pulso de radiofrequência. Pá! Essa energia da radiofrequência vai ser transferida para o meu átomo de hidrogênio, tá certo? Então, vamos dar uma continuidadezinha aqui no material. Olha, o fenômeno da ressonância baseia-se em perturbar o equilíbrio dinâmico de tal forma que a resultante magnética, Mz, mude de orientação no espaço e vá preferencialmente assumir a posição do plano transverso. Ou seja, se eu for parar para pensar direitinho, o meu magneto está lá, fornecendo aquele meu campo estável, meu campo magnético, inserir meu paciente lá dentro, e meus átomos estão lá, alinhados, bonitinho, lá, tudo equilibrado. Lembre-se que quando o paciente está fora daquilo ali, os átomos estão desorientados. Já vimos isso. Então, inserir o paciente dentro do magneto, eles vão estar lá equilibrados. O fenômeno de ressonância é justamente quebrar esse equilíbrio. Imagina, você tem João Bobo. Todo mundo conhece o João Bobo. O João Bobo está lá paradão e tu vem, ó, dá um tapão no João Bobo. O João Bobo vai girar, girar, girar até voltar ao seu eixo inicial. É muito semelhante com o que acontece na ressonância magnética. O fenômeno da ressonância justamente se trata em desequilibrar meu átomo de hidrogênio. Para que isso ocorra, faz-se necessário que os corpos em movimento, ou seja, meus átomos de hidrogênio que estão em movimento, estão girando, troquem energia com a força periódica externa, ou seja, as ondas eletromagnéticas de radiofrequência. A nova resultante magnética que surge do plano transversal assume a denominação de magnetização transversal, ou seja, a magnetização do plano MZY. Essa magnetização ela é capaz de induzir corrente elétrica em condutores dispostos em forma de bobina. Já falamos o que são as bobinas. Lembra das bobinas? Para quem não lembra, está lá. Ó, deixa eu voltar aqui. Nosso primeiro slide. Nós temos um exemplozinho de bobina. Eu chego lá, tá? Cara, a gente até que andou alguma coisa, né? Para ter 3 aulas já. Tá aqui. Daqui é a minha bobina, ó. Nesse caso aqui, uma bobina de crânio. Ou seja, essa bobina aqui, eu comentei no começo da aula, na primeira aula, que a função da bobina é servir como antena. Então, é justamente a bobina que vai captar essa energia. Vamos voltar lá para o nosso slide. Eu chego lá, eu chego lá. Paciência. Cara, eu chego. Aqui, tá aqui, ó. A nova resultante magnética que surge do plano transversal assume a denominação de magnetização transversa. Essa magnetização é capaz de induzir corrente elétrica em condutores dispostos em forma de bobinas. As correntes observadas nessas bobinas constituem, em última análise, um sinal de ressonância magnética. Ou seja, do fenômeno, o que é que aconteceu até agora? Os átomos de hidrogênio estão alinhados, está tudo alinhado lá, tudo bonitinho, alinhado, porque está sob a ação de B0. Lembra? B0, é o que eu comentei com vocês, é a denominação do campo magnético. Então, o átomo de hidrogênio está no A, entrou em contato com B0, ele vai alinhar. B0 é responsável por esse alinhamento. Ele está sob o plano longitudinal. Então, ocorrerá a aplicação de um pulso de radiofrequência. Essa energia do pulso de radiofrequência vai ser transferida para o meu átomo de hidrogênio. Como a energia da radiofrequência ela é mais forte que o meu B0,
ele vai mudar do plano longitudinal para o plano transverso. Então, no momento em que ele cai, ele está aqui, está pesado. Ele deixou de estar sob a ação de B0 e ficou sobre o plano transverso, pesado com a energia da radiofrequência. Enquanto ele estiver aqui, isso chama-se magnetização do plano transverso. Ou seja, o que é a magnetização do plano transverso? É quando a energia do pulso de radiofrequência passa para o meu átomo de hidrogênio e ele perde a influência de B0. Ele vai cair, certo? Vai ficar sobre o plano MZY. É aqui? Então, olha. O sinal de declínio de indução livre. Ao desligar o pulso de radiofrequência, certo? O vetor de magnetização exponencial, que é o átomo de hidrogênio, passa novamente a sofrer influência de B0 e tenta se realinhar com ele. Para que isso ocorra, o vetor de magnetização exponencial, ou seja, meu átomo de hidrogênio, tem de perder a energia que lhe foi dada pelo pulso de radiofrequência. O processo pelo qual o vetor de magnetização exponencial perde a energia é denominado relaxamento. Ao ocorrer o relaxamento, meu átomo de hidrogênio volta a realinhar-se a B0. Então, o que é que aconteceu até agora? Está lá, meu átomo de hidrogênio alinhado, bonitão, sob a ação de B0, está alinhado. Ocorreu o pulso de radiofrequência. A energia é transferida para o meu átomo de hidrogênio. Como essa energia ela é mais forte do que o B0, ele vai cair. Então, enquanto essa energia estiver aqui no meu átomo de hidrogênio, ele vai ficar aqui. A magnetização vai ser transversa. Mas vai ocorrer o relaxamento. E o que é o relaxamento? O relaxamento é um momento justamente em que esse meu átomo de hidrogênio ele libera essa energia. O átomo, liberou energia. Já que ele liberou energia, ele voltou a ficar leve, né? Então, o que é que vai voltar a influenciar sobre ele? O B0. Então, o átomo de hidrogênio tende a voltar a ser influenciado por B0. Nós temos que lembrar de uma coisa que em física, nada se perde, tudo se transforma. Acredito que vocês já ouviram essa frase. Então, quando ocorre essa troca de energia, não tem energia surgindo, não tem energia sumindo. O que está ocorrendo é um cabo de guerra. Meu B0 está influenciando aqui meu átomo de hidrogênio, então ocorre o pulso de energia, vai para o meu átomo de hidrogênio. Como essa energia é maior que o meu B0, ele começa a influenciar. Como ele influencia meu átomo de hidrogênio, ele desce por eixo transverso e o meu B0 perde a influência. Só que essa energia não fica direto no meu átomo de hidrogênio, ele vai liberar. Ele vai fazer o fenômeno de relaxamento. Relaxou. Quando ele relaxa, ele libera essa energia. Ao perder essa energia, ele volta para B0. Então, olha, o grau de magnetização do plano longitudinal, ele aumenta gradativamente. Isso é chamado de recuperação. E de modo simultâneo, porém independente, o grau de magnetização do plano transverso diminui gradualmente, o que é chamado de declínio. Quando diminui o grau de magnetização transversa, o mesmo se dá na magnitude de voltagem induzida no fio receptor. A indução do sinal reduzido é denominado de sinal de declínio de indução livre. Puxa, é muito complicado, né? Realmente o material, como ele é explicativo, a forma de explicar é bem complexa. Mas, na verdade, não é tão difícil. Vamos de novo. Os átomos de hidrogênio estão desalinhados porque estão no meio ambiente externo. E você insere o paciente lá dentro. No momento que você inserir o paciente dentro do magneto, eles vão sofrer a influência de B0. No momento em que os átomos de hidrogênio sofrem a influência de B0, eles vão ficar alinhados no meu plano longitudinal. Vai ficar tudo retinho assim. Está equilibrado lá, bonitinho, em estado de precessão. Mas aí o que acontece? Ocorre o pulso de radiofrequência. O pulso de radiofrequência ele vai transferir a energia para meu átomo de hidrogênio. Então, meu átomo de hidrogênio está lá, bonitão, alinhado. Ele absorveu a energia do pulso de radiofrequência. Como a energia do pulso de radiofrequência é maior do que B0, ela vai cair. Ou seja, ele vai aumentar a magnetização do plano transverso. Meu B0, que está aqui, perdeu influência sobre o meu átomo de hidrogênio. Só que o meu átomo de hidrogênio ele não vai segurar essa energia direto, não. Ele vai liberar essa energia. Certo? Ele liberou a energia. No momento em que ele libera essa energia, ele volta a sofrer a influência do B0. Aí o átomo de hidrogênio vai subir para se realinhar novamente com o B0 e ficar em precessão. Esse fenômeno de voltar a sofrer influência de B0 é chamado de recuperação. Então a recuperação é justamente quando ele volta a sofrer influência de B0
pós-relaxamento. Mas se vocês observarem uma coisa, ao mesmo tempo que ele está voltando para B0, ou seja, ele está aumentando a magnetização longitudinal, ele está diminuindo a magnetização transversa. É um fenômeno que ocorre, aqui está até a palavrazinha muito adequada, é um modo simultâneo, porém independente. Ou seja, ele volta a ser influenciado por B0. Ele está aumentando a magnetização longitudinal e diminuindo a magnetização transversa. É um cabo de guerra. Se ele recebe a energia do pulso de radiofrequência, ele aumenta a magnetização transversa. Se ele perde essa energia e volta a ser B0, então a magnetização transversa vai diminuir. Ou seja, eu tenho o fenômeno de recuperação e tenho o fenômeno de declínio. Ou seja, a recuperação é a influência de B0, a volta da influência de B0, e o declínio é a diminuição da magnetização do eixo transverso. Quando estamos falando de diminuição, leva-se logo em consideração a questão de diminuir, né? De perder energia. Então, a perda dessa energia, a voltagem do plano transverso vai cair. Se ela antes estava em 100%, porque ele estava com energia, ela começa a diminuir, 100, 90, 80, 70, 60, 50, até chegar a zero. Essa diminuição de energia gera uma diminuição de voltagem na bobina. É por isso que é chamado de declínio de indução livre, porque ocorrerá um declínio da energia que é do eixo transverso. Eu espero que todo mundo tenha entendido isso. O que é interessante observar é que o átomo de hidrogênio vai sempre ficar fazendo esse movimento. Ou seja, ele vai estar sob influência de B0, ocorrerá o pulso de radiofrequência, o átomo de hidrogênio vai absorver essa energia e vai cair, ou seja, vai aumentar a energia no eixo transverso. No momento em que ele libera essa energia, a energia do eixo transverso diminui, ele volta a ser influenciado por B0. A diminuição da energia do eixo transverso é justamente o meu declínio de indução livre. Ou seja, olha, a indução do sinal reduzido, ele vai reduzir, ele estava em 100%, e à medida que ele vai perdendo essa influência, ele vai caindo de 100 até 0. É justamente por isso que é chamado de declínio de indução livre. Então, como é, se você for prestar atenção, que esse slide é muito interessante, porque esse slide resume de forma bem resumida, diga-se de passagem, todo o fenômeno que ocorre para a formação da imagem na ressonância magnética. Então, olha só, vamos com calma para ficar bem claro isso. Olha, o campo magnético vai agir nas moléculas de água de baixa energia, ou seja, enquanto eu estou aqui em estado natural, meus átomos estão desordenados e eu vou inserir o paciente dentro do magneto, certo? No momento em que eu insiro o paciente dentro do magneto, o que é que vai acontecer? O meu B0, ou seja, o meu campo magnético principal, ele vai agir sobre os meus tecidos. Mais precisamente, ele vai agir sobre os átomos de hidrogênio. Lembre-se, por que os átomos de hidrogênio? Porque os átomos de hidrogênio estão em grande quantidade, eu encontro em água, certo? E toda a estrutura do organismo possui água. Então, ele vai agir sobre as moléculas, ele vai agir sobre os átomos de hidrogênio que nós vamos encontrar em cada moléculazinha de água do organismo. Então, os meus átomos de hidrogênio, em vez de estarem desordenados, eles vão alinhar-se com o meu campo magnético principal e ficar em estado de precessão. Então, o que é que vai acontecer? Estas vão se alinhar ao campo magnético. Então, ocorrerá aqui, o PRF, não é Polícia Rodoviária Federal, não. É um pulso de radiofrequência de 90 graus. Ou seja, o átomo está lá, quietão, bonitão, equilibrado lá, tranquilão, bonitão. Então, ocorrerá o pulso de radiofrequência. Lembre-se que o pulso de radiofrequência é energia. Então, essa energia vai passar para o meu átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio está lá, quietão, ele vai absorver esse pulso de radiofrequência. Então, ocorrerá um deslocamento do plano longitudinal, certo? Para o plano transverso. Ele absorveu essa energia. Como a energia ela tem mais força que B0, ele vai cair. Quando ele cai, ele aumenta a magnetização do plano transverso. E diminuiu a magnetização do plano longitudinal. Ele aumentou aqui. Está aqui, está caído. Então, o átomo está cheio de energia. Meu plano transverso está com 100% da energia. Mas ocorrerá o fenômeno que é o relaxamento. Relaxamento é, basicamente, se quiserem até anotar, é a expulsão da energia do átomo de hidrogênio. Ou seja, o átomo de hidrogênio vai expulsar aquela energia que ele recebeu do pulso de radiofrequência. No momento em que ocorre um relaxamento, o átomo expulsou essa energia,
ela já não é mais 100%. Ela passa de 100 até zero, exponencialmente. Então, ela vai 100, 90, 80, 70, 60, 50. À medida que essa energia vai diminuindo, a minha influência do eixo transverso também diminui. Então, aumenta a influência do B0. Então, ele volta a ser influenciado por B0. Esse fenômeno da volta da influência de B0 é chamado de recuperação. E a diminuição que ocorre ao mesmo tempo da magnetização do plano transverso é chamado de declínio. Lembre-se que no declínio é justamente quando a energia da radiofrequência ela vai de 100 a zero. Vai descendo, vai diminuindo, vai declinando. Então, isso é também chamado de declínio de indução livre. A energia vai diminuindo. E para onde é que vai essa energia depois que ocorre o relaxamento? Essa energia, justamente, ela é emitida pelos nossos tecidos e ela vai para a minha antena, que é a bobina. Por isso que toda estrutura que é submetida a um exame de ressonância, ela tem que estar em contato com a minha bobina de contato ou bobina superfície, porque é justamente a bobina que vai captar esse declínio de indução. Cada tecido vai ter um declínio. Então, é justamente esse declínio de indução, o declínio da energia do eixo transverso que vai ser captado pela antena e vai ser transmitido para o computador para gerar a imagem. Então, o que acontece? Ó, vamos lá. Ocorre justamente a retirada do pulso de radiofrequência, ou seja, ocorre a expulsão. Então, o átomo de hidrogênio volta a recuperar-se com o plano longitudinal. Ocorre a recuperação e o declínio, ao mesmo tempo, do eixo transverso, e o sinal vai ser emitido para a bobina. Toda a energia do eixo transverso vai ser emitida para a bobina vai captar essa energia, vai transformar em sinal elétrico, o sinal elétrico vai ser interpretado pelo computador e vai ser reconstruída a imagem. Basicamente, o processo de formação da imagem na ressonância se baseia nisso. Realmente, assim, é um processo meio complicado, é um processo, para quem não está acostumado com física, para quem está enferrujado com relação a isso, fica bem complicado de entender. Mas se você for parar para pensar, ele é muito semelhante ao João Bobo, que toda criança tem em casa. Você tem lá o João Bobo com areia, o João Bobo está sempre em equilíbrio. E o fenômeno de ressonância consiste justamente em tirar esse equilíbrio. Então, o João Bobo quietão lá, você dá um tapa no João Bobo. Então, o João Bobo tende a cair. Mas o João Bobo vai voltar. É a mesma coisa que acontece com o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio vai cair, só que ele vai liberar essa energia e ele vai voltar. Então você dá outro tapa no João Bobo. O João Bobo vai cair e vai voltar. Então, toda vez que você for ser submetido a um exame de ressonância, toda vez que você vê um exame de ressonância, ou você pode procurar no YouTube lá, exame de ressonância, você vai notar que a máquina fica intercalando os pulsos. Cada sequência, cada forma de aquisição, em qualquer plano, ocorrerá a emissão do pulso de radiofrequência. Então, é muito comum você observar barulhos como pá, 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 ou tá, 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 tá. Cada isso vai gerar um tipo de imagem, um tipo de ponderação na ressonância magnética. Então, toda vez que a máquina está lá, ó, pá, 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 ele está justamente emitindo energia, essa energia é absorvida pelo átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio vai ceder, ou seja, vai aumentar a magnetização do plano transverso, ele vai liberar essa energia vai gradativamente diminuindo, ele volta a ser influenciado por B0, essa energia é absorvida pelo átomo de hidrogênio, pela bobina e começa tudo de novo. Outro pulso de energia, o átomo cai, aumenta a magnetização transversa, ele libera a energia vai para a bobina, ele volta a ser influenciado por B0. Então esse fenômeno ele é constante. É a partir daí que o computador gera a imagem na ressonância magnética. Tem um exercíciozinho básicozinho aí para vocês fazerem, tá certo? Claro que eu não vou cobrar isso de vocês, mas definir o que é a magnetização transversa, o que nós entendemos por B0, cansamos de falar sobre isso, o que é o movimento de precessão, para que exista o alinhamento dos átomos de hidrogênio, descreva o que é recuperação, o que são os magnetos, descreva o declínio, para que serve o gás hélio nos magnetos, o que é o relaxamento, e explicar o DL, que é o declínio de indução livre. Então, pega esse materialzinho, dá uma estudada, não custa nada, eu sempre comento que uma forma muito interessante de aprender, não só a ressonância magnética, mas qualquer coisa que se estuda, depois de cada aula, por exemplo, temos essa videoaula, dá uma revisão, dá uma lida, compara o que está sendo escrito com o que está sendo falado e dá uma estudada, tá legal? Vamos fazer esse exercíciozinho aí, depois vocês me dizem o que acharam do exercício, se acharam complicado ou não. Eu, como comentei antes, eu forneci à escola aí meu WhatsApp,
Quem quiser me adicionar, trocar uma ideia comigo, não vai ter problema nenhum, não. Vou estar à disposição para responder as questões, tá certo? Contanto que ninguém me mande pergunta depois de 2h30 da madrugada. Tá bom? Obrigado. Vamos encerrar essa aula por enquanto. Daqui a pouco eu gravo a minha próxima aula para vocês, tá certo? Valeu. Até daqui a pouco. Obrigado por assistirem, tá?